Dr. Jefferson Dias, um prazer em conhecê-lo pessoalmente. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui conosco, Dr. Jefferson, que é o titular da Deletran, Delegacia de Delitos de Trânsito aqui da nossa capital. Dr. Jefferson Dias, quando nós falamos em trânsito, obviamente nós falamos de um setor nervoso da sociedade. Nós temos visto, obviamente, um crescimento absurdo, né, de automóveis circulando pelas ruas e avenidas. Falando especificamente aqui de Cuiabá e Várzea Grande, eu falo de veículos de 4 rodas, de 2 rodas, as motocicletas, mas veículos pesados também, que tem causado um enorme transtorno para a população. E com isso, obviamente, o número de acidentes acaba sendo inevitável e a tendência com o aumento de veículos é o aumento de acidentes também. Como é que a Deletran está lidando com essa questão? Boa tarde a todos. Agnello, na realidade, nós temos uma frota de praticamente 400 mil veículos. É veículos pra caramba. Nós estamos falando de uma população só aqui em Cuiabá, por exemplo, de 680, perto de 700 mil habitantes, quer dizer, mais de 50%. Ou seja, nós temos que levar em contrapartida que o condutor do veículo ele é o responsável pelo trânsito. Ele é responsável, doutor? Essa é a pergunta hoje. O motorista, ele está sendo responsável? Eu estou falando da responsabilidade de que o cidadão que ele conduz um veículo, ele tem que entender que aquele automóvel, ele é um bem que deve ser utilizado para transportar ele a determinado fim. A partir do momento que ele não observa as regras de trânsito, que ele não observa as condições de uso do seu veículo, que está com um pneu careca, né? Então, uma conservação, estado de conservação, ou, principalmente, o excesso de velocidade atribuído com a ingesta de bebida alcoólica, isso realmente vem a convergir nos acidentes. Então, o que acontece? A nossa cidade, nós temos aqui em torno de 10 a 15 ocorrências por diárias de acidentes leves, graves e médios envolvidos. Então, a Delitos de Trânsito, ela tem atuado onde? Realmente quando há um acidente envolvendo vítimas. Sim. Aí nós temos uma equipe toda especializada para isso, uma equipe de delegados de plantão 24 horas por dia, 7 dias na semana, e bem como os escrivães e investigadores da delegacia. Hoje a equipe é suficiente para atender toda a demanda, doutor? Olha, nós fazemos o melhor dentro das condições que não são colocadas. Quantos homens atuam hoje dentro da Deletran? Nós temos em torno de 25 investigadores na rua, bem como nós possuímos hoje 5 escrivães e 3 delegados de polícia. Quer dizer, é uma delegacia, ela é forte, né? Evidentemente que nós precisamos de mais, mas com o advento agora do último concurso, nós já recebemos mais 4 investigadores. O senhor falou aí, em média, 10 acidentes por dia. Quantas mortes já foram registradas no trânsito aqui da Grande Cuiabá no ano de 2016? Olha, nós já instauramos em torno de 76 inquéritos policiais. 76? 76. Qual que é o perfil hoje, diante daquilo que já se apurou pela Deletran, do motorista aqui cuiabano, varzegrandense, enfim? Bom, por que pareça, nós temos uma faixa etária de 19 a 25 anos que esses condutores acabam utilizando os veículos sem possuir carteira nacional de habilitação. Isso é um absurdo. Não tem condições de admitir uma situação dessa. E só tem um jeito de coibir, fazendo o quê? Blitz e fiscalização do trânsito. Por quê? Porque cidadão que não tem habilitação, ele nunca participou numa escola de condutores de automotores, né? Ou seja, ele é totalmente inabilitado e vem em consequência, via de regra, o quê? Acarretar nessas tragédias que você tem acompanhado, nós temos acompanhado nesse sentido. Falando em tragédia, nós temos visto, obviamente, conforme o senhor disse aí, mortes no trânsito, acidentes gravíssimos que às vezes não culmina com uma morte, mas traz graves sequelas e enormes prejuízos, né? O que se vê, pelo menos o que nós temos mostrado aqui, é que grande parte destes acidentes são provocados, ora pela falta de atenção, ora pelo álcool, né? Que acaba, obviamente, levando
a vermos aí acidentes gravíssimos, principalmente aos finais de semana. Eu lhe pergunto, doutor, o que mais precisa acontecer? O que deve ser feito? O que pode ser feito para conter o uso de bebida alcoólica vinculado com direção com veículo? Só para te esclarecer, 1 trilhão de dólares se gasta no mundo em relação a vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, essa é uma fonte da Organização Mundial de Saúde. Realmente eu falava, o que tem a ver a saúde com o trânsito? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando acontece o acidente, vai desembocar com certeza, no pronto-socorro e quem paga a conta somos nós. Sim. Então, voltando à sua pergunta, realmente o vetor primordial é o excesso de velocidade. Porque 90% dos acidentes de trânsito, a culpa é exclusiva do motorista. Tem uma pesquisa recentemente feita, agora pela ONG, que cuida do sistema viário nacional, que 90% é culpa exclusiva do motorista. Ou seja, independentemente daqueles fatores que excesso de velocidade, embriaguez ao volante, celular, a desatenção. Hoje, você pegar um aparelho celular e está conduzindo no seu veículo, tira a tua atenção. E aquele fração de segundos que você ficou sem o veículo, sem você perceber na frente do teu veículo, o teu veículo está igual a um navio, quando não tem o timoneiro. Ele vai sozinho. Ou seja, aqueles 10 segundos ele pode bater no carro da frente, pode atropelar uma pessoa. Ou seja, o contexto do sistema viário depende de vários fatores. O pedestre tem que contribuir muito. Eu observo na nossa cidade, os pedestres, quando vão atravessar as faixas, eles fazem questão, às vezes, de desafiar os motoristas. Por exemplo, se você vai atravessar uma faixa de pedestre, você deu com a mão, sinalizou, o motorista parou, passe, mas passe rápido. Por quê? Porque você tem que contribuir também, porque ele está formando uma fila. E às vezes a gente observa próximo às escolas as crianças e adolescentes brincando nessas faixas, colocando em risco a sua vida. Então, esse fica o nosso conselho também para as mães, para os pais, estarem orientando os seus filhos e as pessoas ali que saem às vezes no ponto de ônibus, passarem. Por quê? Porque quando eles vão até essa faixa de pedestre e entra de uma vez, várias ocorrências, mas enormes ocorrências, nós temos atendido de veículos estar batendo na traseira de outro. Certo. A questão da educação obviamente, parte de campanhas que são feitas, né? Mas às vezes dá a impressão, Dr. Jefferson, que essas campanhas não apresentam resultado prático, né? Fala-se muito em educação de trânsito, mas a impressão é que passa que o motorista cada vez mais fica ignorante a esse assunto. Então, justamente, Gnello, o que nós temos feito? Nós temos feito fiscalizações de trânsito através da Operação Lei Seca, temos feito os encaminhamentos a nível de Detran, que tem uma equipe que institucionalmente, com outras instituições, Polícia Militar, Batalhão de Trânsito, a CEMOB, o Ministério Público, a Polícia Rodoviária Federal, que são os parceiros nossos, nós levamos a educação de trânsito aonde? Para as crianças, para o projeto Guarda-Mirim, enfim. Eu creio que, na realidade, atingindo a criança, nós vamos chegar no adulto. É óbvio que não tem uma fórmula mágica para acabar com os acidentes de trânsito. Mas a própria Organização Mundial de Saúde entende que o acidente é evitável. Por quê? Porque depende de mim, depende de você, depende de nós. Sim. Se cada um aqui fizer a sua parte, não tenha dúvida disso. Porque os acidentes que nós temos acompanhado, nós vamos em todos. Todos os acidentes que envolvem uma pessoa que venha perder sua vida, vai o delegado, a equipe do Deletran, e a gente tem observado que as pessoas estão morrendo, meu Deus do céu, de graça. Entendi. Feito em gesta, batendo sozinho o veículo. Né? Agora, nós temos um caso que aconteceu recentemente, Dr. Jefferson, que envolveu a morte de uma senhora. Até eu confesso que no dia nós mostramos a matéria, mas como nós não tínhamos a identificação, e depois eu fui saber, uma pessoa muito querida minha, até conhecida, né, toda a família, tem as imagens aí, foi de uma senhora que foi
roubada. Esse acidente aí, doutor, que acabou acontecendo, foi na Estevão, né? Isso. Foi na Estevão de Mendonça. Na Estevão de Mendonça, né? Aham. Na Estevão de Mendonça, foi semana passada. A senhora foi roubada e foi perseguir os assaltantes, os ladrões, e acabou perdendo o controle da motocicleta e vindo a falecer. Casos como esse, doutor Jefferson. Isso aí, veja só, a consequência aí, quer dizer, essa senhora, ela estava, evidentemente, transitando pela nossa cidade e hoje nós estamos investigando, inclusive, esse caso. Pela manhã eu estive numa residência solicitando imagens de segurança. Já detectamos que, nesse caso específico, houve um furto. Ela estava com a sua motocicleta, com a bolsa, infelizmente estava exposta a bolsa onde não deveria, no guidão. E um cidadão, aliás, um motoqueiro com um passageiro, acabaram surpreendendo essa vítima na descida ali antes dela, onde ela acabou batendo a moto e subtraindo essa bolsa. Ato contínuo, ela saiu em disparada atrás, solicitando socorro. E essa falta de desconcentração, porque ali tem um quebra-molas que antecedem, ali onde ela acabou descontrolando, ela passou em alta velocidade e veio a tirar a sua própria vida. Ou seja, nosso intuito agora é o quê? Tentar identificar esses ladrões, porque na realidade tudo aconteceu por causa disso, infelizmente, e é uma fatalidade, é uma pena. Com certeza. Nós conversamos nessa tarde com o Dr. Jefferson Dias, delegado titular da Deletran, Delegacia de Delitos de Trânsito. Dr. Jefferson, olha, eu tenho visto o seu trabalho, acompanhado o trabalho da sua equipe. O senhor tem sido implacável, presente. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho. Eu tenho certeza que a Deletran está muito bem representada com o senhor à frente e com todos os demais delegados e agentes que compõem ali. Eu quero trazê-lo numa outra ocasião, onde nós vamos estar esmiuçando esses dados, esses números de ocorrências do trânsito aqui da nossa cidade num programa especial. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço e desde já quero deixar aqui o nosso melhor muito obrigado e dizer que hoje nós estaremos fazendo Operação Lei Seca. E a Operação Lei Seca, ela visa salvar vidas. Com certeza. Então, nós só não vamos falar o local. Então, você que for fazer ingesta de bebida, por favor, não faça o uso do seu veículo, coloque uma terceira pessoa, vá de táxi, vá de ônibus, mas preserve a sua vida. Nosso melhor, muito obrigado.